Este painel de azulejos do século XVI estava na igreja de Santo André, em Lisboa, que ficou devastada com o terremoto de 1755. Miraculosamente, o painel de azulejos salvou-se e, depois de muitas atribulações, veio para aqui, para o Museu Nacional do Azulejo. Olhando para o painel, pensamos, que pena, aquela parte do puzzle não ter podido ser completada. Mas aquilo não é uma falha. Aquele era o lugar por onde entrava, imagino, a luz do Espírito Santo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Eu disse no início que por ali, por aquele aparente buraco, entrava a luz do Espírito Santo. É assim? É assim. Seria assim. Tudo indica que a localização original deste painel, na Capela de Nossa Senhora da Vida... Na Igreja de Santo André? Na Igreja de Santo André, à Sé, que foi parcialmente demolida, enfim, ruiu com o terremoto. Ali, a este espaço, corresponderia uma entrada de luz, uma janela. Para todos os efeitos, é a presença divina nesta magnífica anunciação. O azulejo não foi inventado na Península Ibérica. Bom, não seguramente em Portugal e nem sequer na Península Ibérica. Foi inventado pelos árabes, é difícil a datação exata, mas foi inventado pelos árabes e teve desenvolvimentos muito interessantes nos Países Baixos ou em Espanha. O que é que torna a azulejaria portuguesa um caso? Precisamente pelo que nós estamos a ver neste painel, porque estabelece um diálogo com o próprio espaço onde está localizado. É um azulejo que preenche completamente esse espaço, que consegue metamorfosear esse espaço e que, por outro lado, está sempre em pleno diálogo com outras artes, seja a pintura, e aqui é muito patente, percebemos ao observar este painel que está por trás também a referência à pintura manarista portuguesa desta época, a gravura, a parte da Anunciação corresponde precisamente a uma gravura italiana que é conhecida e, por exemplo, o remate do friso vai buscar a inspiração à cerâmica italiana dos Della Robbia. E temos também os referentes arquitetónicos, naturalmente. Portanto, é este cruzamento entre as várias artes e, por outro lado, o diálogo com o próprio espaço onde o azulejo estaria localizado inicialmente e que, de facto, o ilumina e o transforma na totalidade, que é um caráter absolutamente distintivo da azulejaria em Portugal. E daí ter sido tudo concebido, esta cena toda, para convergir para a luz. No caso, evidentemente, dado o contexto religioso do painel, luz do Espírito Santo, era isto. Era isso. E também o século XVI, deve ser difícil encontrar, hoje em dia, painéis do século XVI, por causa do terremoto de 1755. De facto, não temos tantos exemplares ou tantos casos como poderíamos pensar. Mas, por exemplo, um dos locais verdadeiramente notáveis é Azeitão, a Quinta da Bacalhoa, é um dos casos normalmente também naturalmente citados.
Esta sala já é do século XVII. E esta é uma aplicação do azulejo, ou é uma utilização do azulejo surpreendente, porque imita um tapete. Vão ser os portugueses, de facto, a dar este tipo de utilização ao azulejo. Uma das heranças árabes da Península, e muito concretamente Portugal, é este gosto pelos têxteis, que revestem paredes, estrados, chão, tetos, se for preciso, inclusivamente. E uma das grandes originalidades e, de facto, uma marca identitária da cultura portuguesa e da arte portuguesa a partir do século XVII são estes azulejos ditos de padrão, com padrões mais simples, outros mais complexos. O mais complexo que se conhece até ao momento é o dito 12 por 12, ou seja, nós precisamos de 144 azulejos para construir aquele padrão, que é verdadeiramente notável. E, neste caso, temos um painel azulejar que é verdadeiramente um tapete. É um azulejo têxtil, de caráter têxtil. Mas também há ourivesaria, referente à ourivesaria, não é? Que é uma coisa também surpreendente. Painéis que imitam, e há aqui vários exemplares no museu, painéis que imitam joias. Quer anéis e, sobretudo, algumas pedras lapidadas, quer, por exemplo, pendentes de fios, quer também correntes ou pulseiras. Vamos até ali, porque ali estão outras peças notáveis, como frontais de altar, é assim que se diz, não é? Portanto, são, em linguagem corrente, aquilo que seria a frente de um altar. Estes painéis são não só belíssimos, sob o ponto de vista estético, mas também funcionam como documento. Este encontro de heranças várias, vimos a herança árabe, aqui aliada já a uma herança outra, que é a da presença, ou é que decorre da presença portuguesa na Ásia. Neste caso, e no caso muito concreto deste frontal de altar, que é de facto notável, temos claras referências, mais uma vez, a têxteis, mas neste caso a têxteis quer indianos, quer chineses, ou também dito sino-portugueses. Temos aqui a presença de elementos figurativos vários, antropomórficos, nomeadamente as aves, os veados, a corça, os coelhos, e também de um elemento arquitetónico que imprime, de facto, a este frontal de altar a sua nota mais original, que é uma arquitetura que se assemelha muito a um pagode. E, por outro lado, os elementos vegetalistas, nomeadamente a inserção de flores, que podem ser magnólias, podem ser camélias, e, de novo, essa referência à Ásia. Isto, aliás, faz pontualmente lembrar as colchas de Castelo Branco, que têm o mesmo tipo de origem. Exatamente, as colchas de Castelo Branco também estão claramente associadas aos têxteis que chegavam a Portugal vindos da Ásia e de vários locais da Ásia. Sobretudo, eu diria que para o caso das colchas de Castelo Branco, uma vez mais a Índia e também, provavelmente, a própria China. Estes frontais de altar também testemunham outra coisa, é que, à época, estamos no século XVII aqui, e muito mais isto se torna verdade para trás do século XVII, os encomendadores eram, evidentemente, as classes mais privilegiadas. Era, sobretudo, de facto, a Igreja, por um lado, e a nobreza, por outro, quem fundamentalmente encomendava. E onde é que se produziam estas encomendas? Quem eram os artesãos? Lisboa, certamente, seria o maior centro de produção. E será, sobretudo mais tarde, sobretudo para o século XVIII, já com o dito ciclo dos mestres, que nós temos mais informação, mais, inclusivamente, testemunhos escritos. Nós temos claramente aqui uma produção que envolve muito tipo de pessoas com diferentes especialidades, e estavam envolvidas na própria realização do azulejo, por vezes famílias provavelmente inteiras, e com, mais uma vez, uma especialização própria. Havia quem concebesse os azulejos para um dito espaço, para um determinado espaço. Portanto, no fundo, quem desenhava? Quem desenhava, quem concebia, quem, de facto, os manufaturava, e aqui é uma manufatura também complexa. O tempo de cozedura, por exemplo, os combustíveis utilizados para a própria cozedura vão interferir com o resultado final, e depois quem os colocava.
o dito ladrilhador. E assim se produziam estas encomendas, se concretizavam estas encomendas das pessoas mais ricas da época, forçosamente. Vamos continuar? Vamos continuar. Bom, e continuamos no século XVII, no que a painéis de azulejos diz respeito, e este é particularmente divertido. Este é muito divertido e tem uma história interessante por trás. O nome do painel é Caça ao Leopardo. Índios, leopardos, Pois. um leopardo a ver-se ao espelho, janelas no meio de uma paisagem natural, mas onde a própria vegetação também parece confundir geografias, não é? É uma grande misturada, não é? Aqui o que acontece é que o painel se baseia não numa, mas em duas gravuras. Então temos a caça ao leopardo com espelho, em que o leopardo é atraído pela sua própria imagem e entra na jaula. Só que na gravura original nós temos como caçadores europeus. E aqui os europeus foram substituídos por índios. E portanto é este lado, enfim, exótico e que também diz muito de uma forma de fazer, que está também associada e muitíssimo ao azulejo em Portugal, que é esta vontade, este gosto por... enfim, utilizar fontes diversas e não utilizar um único modelo ou uma única matriz. Isso é uma maneira simpática de dizer o velho traço português do improviso, Também. de extrapolar, de inventar. Ok, temos um modelo, mas isto só não é suficiente, vamos inventar a partir daqui, não é? É um bocadinho, mas é um traço de facto muito, outra vez, muito identitário da nossa arte e neste caso da arte azulejar. E o que encontramos aqui também é que as dificuldades rapidamente, enfim, se contornam, ou os problemas são solucionados e quando há alguma dificuldade na tentativa de desenhar algum elemento anatómico, o que se faz é utilizar um padrão e, portanto, aplica-se esse padrão indistintamente da posição dos corpos destes índios. E a verdade é que o resultado final é muitíssimo apelativo e é muito interessante. É divertido e é desconcertante. E é desconcertante. Único, portanto. Único. O Museu Nacional do Azulejo está instalado num edifício que é, por si só, mais que justificação para uma visita. É o Mosteiro da Madre de Deus e é deslumbrante. É deslumbrante e tem uma história interessantíssima que remonta já há 500 anos atrás, quando foi fundado, em 1509, pela Rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II. E, portanto, é a ela que o mosteiro está desde logo ligado. E sempre teve um enorme carinho por parte do poder real. E testemunho disso são as armas reais que estão, enfim, em vários locais e pontos do mosteiro, nomeadamente da igreja e do coro alto, as obras de arte que aqui se reuniram, sobretudo ainda em tempo da rainha. Aqui viveram, para lá da Rainha Dona Leonor, fundadora, aqui viveram figuras maiores da história de Portugal, sobretudo senhoras. Sobretudo senhoras, que eram sempre escolhidas criteriosamente pela própria rainha. E aqui passaram, por exemplo, Dona Leonor, a última mulher do rei Dom Manuel, que viria a casar a seguir com o Francisco I de França, ou a infanta Dona Maria. O Fausto deste mosteiro tem qualquer coisa de contraditório com aquilo que devia ser um voto de austeridade que estamos habituados a associar à opção por uma vida religiosa. Mesmo que as princesas e rainhas que por aqui tenham passado não tenham feito votos. Uma coisa não exclui a outra, ou seja, nós sabemos por várias fontes documentais e não só, o lavabo, por exemplo, que está no claustro principal
do Mosteiro da Madre de Deus confirmam também que a vida religiosa aqui dentro deste mosteiro pautava-se de facto por um rigor e uma disciplina verdadeiramente, enfim, excepcionais. Por outro lado, o facto deste mosteiro ter sido sempre acarinhado pelo poder régio leva a que nos sucessivos reinados tenha havido campanhas de obras, quer com o Dom João III e depois, e é isso que nós vemos sobretudo quando visitamos este mosteiro e o Museu Nacional do Azulejo nos dias de hoje, as campanhas que resultam do reinado de Dom Pedro II, do reinado também de Dom João V e de Dom José. É já o período barroco e a arte barroca que no seu esplendor. No seu esplendor. Bom, falando em esplendor barroco, estamos conversados, este presépio é absolutamente magnífico. Os presépios monumentais em Portugal surgem ainda no século XVII, embora tenha sido precisamente com esta família de pai e filho, o Dionísio e o António Ferreira, e depois com o Joaquim Machado de Castro, que vão atingir o seu maior fulgor. Tudo isto é barro. E a família Castro, visivelmente, antecipou-se àquilo que veio a ser, enfim, uma moda ocidental, importante, os presépios napolitanos? Os presépios napolitanos, que vão acabar por ser talvez os mais, claramente, os mais conhecidos, surgem posteriormente. Tudo indica, segundo, enfim, os estudiosos desta matéria. O material é barro, e temos aqui estas figuras policromadas e com este caráter muito realista. Quem aqui está fundamentalmente retratado é o povo, e podemos ver nos detalhes e na animação das figuras, de facto, esta vida que é dada, que é conferida às personagens e que também herda claramente algum intimismo que vem da escultura do Norte da Europa e sobretudo da escultura flamenga, que também é trazida para aqui. Mas é também um testemunho da época, no sentido em como era o cotidiano, ou enfim, é uma alusão ao cotidiano popular. Claramente. Porque aqui o que temos visto são peças de encomenda dos mais privilegiados, painéis de azulejos, o próprio edifício do Mosteiro do Madre de Deus, tudo isto é sumptuoso e tudo isto era encomenda dos ricos e dos poderosos. E aqui está retratado, como protagonista, de alguma forma, o povo, a gente comum e no seu cotidiano, com as suas profissões. Exatamente. A mãe que amamenta o filho, os camponeses que trazem os produtos do campo para esta natividade que preenche aqui o centro do presépio, e nós estamos a ver este presépio que não está completo e não o estamos a ver no seu contexto original, em que ocuparia o triplo do espaço em que está agora aqui contido. E estava aonde? Com maior profundidade, estava neste mosteiro, mas com uma outra disposição e com um outro espaço, com uma profundidade muito mais alargada também, e daí a escala dos personagens, em que temos de facto o cortejo, por exemplo, dos Reis Magos, tem uma dimensão muito menor, porque estaria mais longe, afastado. Tudo pensado com uma dimensão cênica acentuadíssima, um lado quase operático de ópera, não é? Uma cena de ópera. Completamente. Cheia de gente e quase que ouvimos o barulho. Chegamos ao século XIX, à viragem do século XVIII para o século XIX, com uma história, com um painel que nos conta muitas histórias. É a história do António Joaquim Carneiro, que nasce no campo, filho de uma família pobre, e conta a sua ascensão social. Em banda desenhada, em azulejo. E em azulejo, exatamente.
e em banda desenhada Avant la lettre. Vamos seguir os episódios? Aqui é o António Joaquim Carneiro com o irmão no campo, com o seu rebanho. Aqui ele já mais crescido, continua no campo, mas entretanto há familiares que tinham vindo para a cidade montar um negócio de chapéus. E ele decide... Aqui está ao fundo? Aqui está ao fundo, exatamente, a loja de chapéus. E ele decide vir para a cidade e tentar a sua sorte aqui e vem trabalhar com o tio e aprende o ofício. Aqui está ele a aprender o ofício com o tio. Exatamente, o seu tio António Freire Carneiro. E de facto é muito bem sucedido, o negócio começa a dar lucro suficiente para ele chamar os irmãos que vêm trabalhar neste negócio familiar para a cidade. Ali estão eles em cima. Todos aqui, nesta varanda, e a juntar-se ao lucro do negócio, António Joaquim Carneiro casa com uma viúva rica e perfilha os vários enteados e, através deste casamento e já com o dinheiro que tinha da sua chapelaria, consegue montar o seu próprio negócio, a sua própria fábrica, e o último azulejo termina exatamente com ele no seu carro, já tem dinheiro, já tem posse e estatuto para ter o seu próprio carro, a dirigir-se à sua fábrica. Aqui já vemos as chaminés e a sua indústria de chapéus. A graça disto é múltipla, porque, em primeiro lugar, é um novo rico, é um homem que ascende, que luta para ascender socialmente, que conta a sua história, e isto era um painel que ele encomendou para a sua própria casa. Portanto, não só nos conta as suas origens, como se orgulha da sua ascensão social, e é uma espécie de biografia gráfica, não é? Absolutamente. Da sua ascensão social, por um lado. Por outro lado, também testemunha este painel de uma mudança sociológica radical que o terremoto de 1755 arrasta relativamente ao azulejo. Com o terremoto e a necessidade de reconstruir uma parte significativa da cidade de Lisboa, vamos ver, por um lado, o aparecimento da Real Fábrica da Louça, que está associada à Fábrica da Seda, ao Rato. A Fábrica da Louça é fundada em 1767, portanto, enfim, 12 anos depois do terremoto. E, sobretudo, vamos não só assistir a uma produção industrial do azulejo, que começa, neste momento, a sair do interior das casas, ou dos palácios ou das igrejas, para começar a entrar, a sair para o exterior, a forrar as fachadas dos edifícios. Exatamente, nesta Lisboa que é reconstruída após o terremoto. E, por outro lado, o que esta série nos demonstra também é que nós deixamos de ter apenas a igreja, a nobreza ou a corte como encomendador, começamos a ter, neste caso, a burguesia a encomendar os painéis, mas tão importante quanto isso é esta história num self-made man que passa para o centro da narrativa. Ou seja, a autorrepresentação da burguesia. Já não são representados os santos, a natividade, cenas da natividade, cenas religiosas ou de corte, não é? E são os próprios burgueses o centro da ação. Passam a ser, exatamente. Os protagonistas. Também passam a ser protagonistas. O caso português é um dos casos, eu diria que é o caso paradigmático de uma arte que vem acompanhando a história da própria nação e do país. Desde o século XV, XVI, finais do XV e inícios do XVI, até à contemporaneidade, e que aponta claramente para o futuro. Com os artistas contemporâneos e com esta arte urbana, não apenas urbana, mas muito associado, de facto, à cidade, tal como foi a partir do próprio terremoto, não é? Está muito conotado com esta vida urbana e esta capacidade, estes diálogos. Nós já fizemos um trabalho aqui no museu que intitulámos precisamente Diálogos Contemporâneos, esta capacidade de diálogo e de rejuvenescimento desta arte do azulejo. Permanente, é engraçado. Longa vida ao azulejo.